Tudo bem, Macê? Seja muito bem, bem-vindo ao nosso Tribuna Independente nessa noite. Nós vamos já começar falando sobre este feriado aqui em São Paulo, né? A fundação aqui da nossa cidade, a importância dos jesuítas no surgimento da nossa cidade queridíssima aqui de São Paulo. Eu queria, antes de falarmos sobre a fundação de São Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem eram os jesuítas. Bom, os jesuítas, Fábio, eles são integrantes de uma ordem religiosa fundada pouco tempo antes por Dom Inácio de Loyola, a Ordem de Jesus, a Companhia de Jesus, melhor dizendo, que foi fundada a partir de um grupo de estudantes da Universidade de Paris, entre eles Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que depois se tornaram santos, serão santificados pela Igreja, e eles são frades que estão no contexto da Contra-Reforma, tinha acabado de ocorrer a Reforma Protestante, né? Eles estão no contexto da Contra-Reforma, e eles, ao mesmo tempo que são frades, eles também são frades que têm uma certa formação militar. São muito bem organizados e têm uma preocupação intelectual muito forte. Então, eles vão criar escolas pelo mundo inteiro, principalmente onde está presente o Império Espanhol e o Império Português, os dois grandes impérios católicos em expansão pelo mundo, e na França e Alemanha, onde já pontificava a Reforma Protestante, né? Então, exatamente isso, eles são frades intelectuais e, ao mesmo tempo, que têm uma certa visão militar. Inácio de Loyola tinha um passado militar também, e aí eles constituíram escolas, então, por todo o mundo, e uma dessas escolas, o Colégio de São Paulo, que dá origem à cidade de São Paulo. Agora, por que eles escolheram este local exatamente, né? Eu acho que naquela época não era tão fácil chegar até aqui onde nós estamos. Como que eles vieram parar aqui? Bem, aqui, em pouco tempo antes, alguns anos antes da fundação de São Paulo, a gente tinha sido fundada a Vila de São Vicente. Sei. Hoje a cidade de São Vicente, que é uma das mais antigas do Brasil, junto com Salvador, com Olinda, etc., né? E o Brasil, tradicionalmente, sempre foi uma nação de caranguejos, ou seja, a gente sempre ficou perto do mar. Os portugueses, os colonizadores portugueses, fizeram cidades vizinhas ao mar. Por quê? Naturalmente, porque era mais fácil. Para conseguir chegar aqui no Planalto, você tinha que subir a Serra do Mar, que era uma escarpa, praticamente uma grande barreira, era um grande paredão de pedra, né? Só que eles já tinham a notícia que tinha alguns portugueses vivendo nessa região, junto com índios, entre eles João Ramalho, casado com a índia Bartira. Sim. E aí eles acabaram subindo a serra, fundaram uma pequena cidade chamada Santo André da Borda do Campo, onde hoje fica a cidade de São Bernardo. Essa cidade foi destruída por ataques indígenas e eles acabaram fundando, então, a antiga vila de São Paulo, na verdade, a partir de um colégio. Um grupo de 12 jesuítas subiu a serra com toda aquela dificuldade, praticamente de gatinhas, e conseguiram chegar até o Planalto e fundaram São Paulo, que foi uma das primeiras cidades, talvez a primeira cidade no Planalto, a primeira cidade que não estava ali na região. A gente lembra que as cidades antigas brasileiras, Salvador, Recife, Olinda, entre outras, Rio de Janeiro, estão todas no litoral, e São Paulo já é Planalto. Então, eles chegaram nesse lugar e acharam que era um lugar interessante, porque tinha muita água, porque tinha ares muito bons, isso é descrito nas cartas de Anchieta, nas cartas de Nóbrega, que ele manda para os seus superiores, e eles, então, se instalam por aqui, e com eles vêm algumas línguas. O que eram línguas? Eram homens portugueses, europeus, mas que eram capazes de conversar com os índios na língua geral, que era uma mistura do português com a língua indígena, era chamada Nhengatu. Então, essas pessoas conseguiam falar com os índios em sua língua. Vieram 12 jesuítas, o principal, o superior da ordem era o padre Manuel da Nóbrega, que chega aqui junto com um grupo de noviços. Entre eles está o padre Anchieta, José de Anchieta. Nóbrega era português, Anchieta era canarinho, das Ilhas Canárias, portanto, espanhol. E eles são os alicerces sobre os quais se assenta esse colégio, o Colégio de São Paulo, fundado em 25 de janeiro de 1554, uma homenagem ao dia da conversão do apóstolo Saulo, né? Paulo de Castro. Então, eles se instalam aí e fundam, então, esse colégio que vai dar o início da cidade. E a cidade, naturalmente, em seu início, era uma pequena vila, sem nenhuma importância, e tinha a desvantagem de ser distante. Mas, como era uma região situada entre dois rios, o Anhangabaú, cujo nome significa rio endemoniado, o Anhangá é o demônio na linguagem indígena, né? E o rio Tamanduateí, o rio de muitas voltas,
Essa colina se situava no meio, onde hoje é o pátio do colégio, um lugar alto que permitia ver quem estava chegando a partir do Tamanduateí. E aí, quando era o inimigo, no seiscentismo, muitos anos depois, a cidade será cercada de uma paliçada de madeira, uma proteção de madeira, para proteger contra os índios hostis. Tá. E terá também seus índios aliados. O principal deles é o cacique Tibiriçá, cuja aldeia será ali onde hoje é o Largo de São Bento. Tá. E o cacique Tibiriçá vai ajudar a defender a cidade. Ele é um indígena, um cacique, mas que se torna aliado dos padres, né? E a cidade vai nascer basicamente em função de padres e indígenas. São os dois primeiros grupos que se instalam o que seria a futura cidade de São Paulo, né? E a cidade, então, aquela posição é estratégica, aquela coluna que permite observar quem vem. Quando era inimigo, fechava a paliçada. Quando era amigo, deixava aberto e recebia ali pelo Porto Geral, onde fica atualmente a ladeira Porto Geral, que desemboca na Avenida 25 de Março. Bom, a gente já vai continuar esse papo. Você sabe, professor, que tem uma coisa muito interessante. A cripta aqui da Catedral da Sé, em São Paulo, ela tem os restos mortais do índio Tibiriçá. É isso mesmo, né? Exatamente. Lá estão os fundadores dos paulistas, né? Estão alguma coisa do João Ramalho, da Bartira, dos primeiros bispos e arcebispos da cidade. Uhum. Então, a cripta é um lugar que deve ser visitado, ele é meio obrigatório a visitação, porque faz com que você entre em contato com os primeiros paulistas ou com suas representações, né? Tá. Bom, a cidade de São Paulo, então, foi fundada em 25 de janeiro de 1554 e nós tivemos um evento, né, para inaugurar a cidade, que foi a primeira missa no pátio do Colégio da Companhia de Jesus. Nós temos imagens aqui, eu queria pedir para o Tiago colocar para a gente. Por favor, Tiago, vai colocando aí para a gente. Tem, inclusive, essa primeira imagem é um quadro, né, produzido por Oscar Pereira da Silva, no ano de 1909, né, professor? Conta um pouquinho para a gente. Bem, aí é uma tentativa de recriação dessa primeira missa, celebrada por Nóbrega, Paiva e Anchieta, entre outros jesuítas que estavam aí, né? E então, veja que estão dispostos ao lado do local onde se celebra a missa, que ali simula um antigo pátio do colégio, é exatamente uma recriação do Oscar Pereira da Silva, que tem vários outros quadros históricos de São Paulo, é um pintor muito importante na história de São Paulo. Uhum. E ali estão os indígenas em volta, naturalmente são índios guaianazes. A palavra guaianazes quer dizer companheiro na Índia, na língua indígena, que esses eram, de fato, companheiros índios amigos, né? Os hostis eram chamados de tamoios. E os tamoios não estão aí. Os tamoios são índios bravios que ficavam mais para o interior. Tá. Os índios que receberam os portugueses no litoral eram índios tranquilos, calmos, mas os índios que foram para o interior eram tamoios, eram índios mais violentos, que eram mais combativos contra o invasor europeu, né? Agora, uma curiosidade do apresentador, por isso que a rodovia dos Tamoios é onde é? Não? É mais ou menos por aí, não tem nada a ver. Uma curiosidade, né, de ser nessa região, né? Nessa região, a rodovia, né? dos Tamoios, que acabou se homenageando também o índio inimigo. O índio inimigo, né? Que chega quase a destruir a cidade de São Paulo. Nós temos mais uma imagem aí, essa do pátio do colégio, não é isso? Isso, pátio do colégio, a gente vê parte ali da colina histórica, né? Uhum. O pátio do colégio, na sua antiga forma, como ele era, né? Tá. Lá pelo seiscentismo. Uma outra imagem que mostra o pátio. Esse pátio vai ser, depois os jesuítas são expulsos do Brasil em 1759, pelo Marquês de Pombal, e esse pátio passa a pertencer ao governo do Estado, vai ser o Palácio dos Governadores. Tá. Depois, nos anos 50, ele é novamente demolido, o Palácio dos Governadores, o palácio vai para a região dos Campos Elíseos, e aí volta a pertencer aos jesuítas que retornam ao Brasil, né? Eles foram expulsos, mas eles acabam sendo readmitidos, né? Os jesuítas, quando estão aqui, eles acabam se indispondo primeiro com os bandeirantes, porque eles não querem que escravize os índios, e não vinha ainda escravo negro no Brasil, o índio era chamado de negro da terra. Tá. Então, o índio era o escravizável, né? Eles escravizavam os índios, né? E os jesuítas se opunham a isso por questões humanitárias e outras questões, né? Já colocaram a imagem do padre Manuel da Nóbrega, não? Então, coloca para a gente essa imagem do padre Manuel da Nóbrega, por favor, para a gente dar uma olhadinha. Esse é o padre... Esse é o padre Manuel da Nóbrega, ele está ao lado de... porque dizem que ele conseguia amansar animais e conseguia falar com os índios na língua deles, né? Eles rapidamente aprenderam, principalmente o Anchieta se tornou uma grande língua. Ele vai percorrer
todo o Brasil ele andava a pé, grandes distâncias. Ele e o Leonardo Nunes eram tidos como chamados padres voadores. Esse é o Anchieta, no litoral do Espírito Santo, onde tem várias referências a ele, né? É um padre intelectual, bastante intelectualizado, que era muito jovem, era um noviço quando chegou no Brasil, né? E depois acabou ficando muitos anos por aqui e se tornou um padre muito próximo dos índios, né? Agora, o senhor falou que aqui inicialmente não tinha o título de cidade, era apenas uma vila. Era uma vila. Por quê? Uma vila com pouca importância, porque basicamente São Paulo, o que era? Era uma vila composta por mulheres, velhos e crianças. Uhum. Os homens estavam fora nas entradas e nas bandeiras, que eram movimentos, alguns oficiais e outros particulares, que saíam para o mato para procurar pedras preciosas, metais preciosos, ouro e prata, e também para apresar índios. Tá. Né? Iam apresando índios. Então, a cidade basicamente era composta por esse público, e não se falava português, basicamente, era o Nhengatu que se falava. Então, era uma vila sem nenhuma importância, não tinha nenhuma importância. Só no setecentismo, lá pelo século XVI, XVII, é que a cidade vai ser reconhecida como vila e, posteriormente, como cidade e, no momento seguinte, como imperial cidade, né? Já no período imperial, né? Nós falamos, então, desse momento, em 1711, nós tivemos a Carta Régia. Nós temos uma imagem, sim, né? Olha lá, a imagem da Carta Régia. Essa carta elevava a Vila de São Paulo de Piratininga à categoria de cidade. De cidade, né? o que era Isso foi em 11 de julho de 1711. Isso, nossa, é uma coisa fantástica a gente falar de uma cidade como ela, que uma vila que se tornaria cidade, era algo, quer dizer, São Paulo vai começar a se tornar uma cidade cosmopolita só no século seguinte, século XIX, quando surge a Faculdade de Direito. Tá. E começa a atrair gente do Brasil inteiro. Foi fundada a de São Paulo e a de Olinda, as duas no mesmo ano. Só que a de Olinda era muito mais importante. Veja como é a coisa. Olinda é uma cidade muito pequena. Pois é. Mas, na época, Olinda era muito mais importante que São Paulo. Tanto que houve muitas críticas quando se fez a Faculdade de Direito em São Paulo. Porque uma cidade que nem falava português direito, como é que vai falar? Vai colocar uma faculdade de Direito lá, né? Mas aí, esse é o fator que vai dinamizar a cidade. Depois vem o café, que é a grande alavanca econômica, né? Que transforma a cidade de São Paulo mais ou menos nisso que nós temos hoje. Interessante como São Paulo se tornou essa metrópole que também acolhe, né? Não só os imigrantes, mas aqueles que também vêm de outras cidades, outras situações do Brasil, não é? Sim. Nós vamos continuar esse papo, tá, professor? Que está muito interessante. Muito bem, continuamos aqui conversando com o escritor, jornalista e historiador Moacir Assunção sobre a fundação de São Paulo e a importância dos jesuítas. Olha, eu queria falar um pouquinho, professor, sobre a relação da cidade de São Paulo com as bandeiras. Quem eram os bandeirantes? Bom, bandeirantes eram grupos organizados, quase todos brancos, e que eram acompanhados por índios também, armados, expedições armadas que saíam pelo interior, e a função deles principal era procurar metais preciosos, apresar índios, aprisionar índios que seriam escravizados. E eles acabaram sendo responsáveis por expandir os limites do Brasil. Havia aquela questão do Tratado de Tordesilhas da época, né? Que uma parte do mundo era de Portugal, outra parte era de Espanha. Eles acabaram expandindo e foram responsáveis pela descoberta de ouro e pela fundação de muitos estados, entre eles Minas Gerais e Espírito Santo, né? E como que aconteceu esse surgimento da cidade? De que maneira São Paulo foi se formando? Quem eram os responsáveis, na verdade, por essa formação, professor? Bem, inicialmente esse grupo jesuíta era o primeiro, quando eles instalaram as escolas, eles começaram a ensinar esses índios. Alguns brancos acabam sendo atraídos, vindo de Santo André da Borda do Campo, vindo de São Vicente, e esse núcleo populacional vai se formando, sempre limitado por esses dois rios, e no que a gente chama hoje de Triângulo Central de São Paulo, que é limitado por 3 igrejas, né? São Bento, Pátio do Colégio e Lago São Francisco. Essa era a cidade antiga. Entendi. Era basicamente um triângulo, né? E onde se concentravam essas pessoas, né? Que eram os moradores, e basicamente muito pobres, e São Paulo se chamava de São Paulo, de Piratininga. A palavra Piratininga significa peixe secando ao sol, porque ali no cotovelo do Piratininga, muitos peixes ficavam nas cheias e eram vendidos. É a primeira atividade econômica da cidade, né? Então, era disso que as pessoas sobreviviam, basicamente, e depois, claro, que São Paulo vai adquirindo uma outra feição com o passar dos séculos, né?
e vira essa cidade fantástica, que é uma cidade, como você bem lembrou, uma cidade de imigrantes E de o imigrantes. café também era muito importante aqui, Sim, né? o café foi uma coisa importantíssima, né? Café, é curioso que o café no início foi um roubo biológico praticado por um oficial português. É mesmo? Que esteve nas Guianas e conseguiu as mudas de café. Tá. Ele teria seduzido a mulher do governador-geral. Olha só. E ela deu as esperto. mudas, ele trouxe para cá, plantou inicialmente no Pará. Tá. A planta se adaptou razoavelmente e depois, quando veio para o sul, para o Rio de Janeiro, o chamado Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba Carioca, e chega em São Paulo, aí se torna uma planta que se adapta muito bem e se torna o chamado ouro negro, né? E vai ser responsável pela introdução da ferrovia. A gente já está falando do período que não existia mais a escravatura, então o dinheiro sobrava e você conseguia investir em outras coisas. Então, investiu-se no café, muito dinheiro, e depois se trouxe o imigrante italiano, português, espanhol. Mas isso é que o café foi o grande impulsionador da riqueza de São Paulo, né? E o principal produto de exportação brasileiro. Fala um pouquinho, professor, da abertura da Avenida Paulista em 1891. A gente tem imagens também, eu queria que o Tiago colocasse para a gente, porque a gente pode dizer que as realizações urbanísticas mais importantes foram justamente a abertura da Avenida Paulista, uma delas, né, podemos dizer assim, e a construção, claro, do Viaduto do Chá, que foi em 1892. Fala um pouquinho sobre esses eventos, professor. Bem, aí temos uma imagem da Avenida Paulista, ela ainda com os casarões, basicamente habitados por barões do café. Na época se acreditava que os lugares mais altos eram mais saudáveis, os lugares mais baixos, perto do rio, eram mais doentes, né? Então, os barões foram morar nessa região arborizada, com enormes casarões, que é a região da Avenida Paulista, Muito é o diferente, ponto mais alto, muito diferente, nada a ver Olha com a só, com aí é a Avenida Paulista, hoje, gente, né? aí é o Viaduto do Chá, Aí né? temos o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá, qual foi a grande vantagem? Ele possibilitou que a cidade se expandisse para essa região em direção à Avenida Paulista, exatamente. Entendi. Região mais em direção a Sorocaba, inicialmente, a Avenida Paulista. Por quê? Porque a cidade era limitada. Os paulistanos não conseguiam, tinham muita dificuldade para ultrapassar esse trecho e chegar até o chamado Centro Novo, porque aí tinha o Rio Anhangabaú no meio, uma escarpa gigantesca, né? Então, aí foi construído o Viaduto do Chá, nas terras do Barão do Itapetininga, que tinha plantações de chá lá, exatamente por isso que é Viaduto do Chá, né? E aí esse viaduto foi importantíssimo para a cidade se expandir para esse lado. Depois se formou o Viaduto Santa Ifigênia, alguns anos depois, que expandiu para a região norte. Então a cidade deixou de ser limitada e ela passou a ter um centro mais alargado, né? Agora, a cidade também foi palco de grandes manifestações políticas, né? E não é de hoje. Qual a importância de São Paulo no cenário político brasileiro? E, aliás, eu já vou colocando também umas imagens, queria que o senhor fosse comentando, mas antes da gente colocar as imagens, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância para o cenário brasileiro. Bem, como São Paulo é uma cidade muito importante, é a maior cidade do Brasil, a mais rica, em muitas épocas São Paulo vai concentrar 30%, 40% do PIB brasileiro, só a cidade, sem contar o estado, né? Então, é claro que ela se torna um centro nervoso do país, o centro político, embora não fosse a capital, né? Então, São Paulo foi palco desde a sua origem, a gente pode contar fatos do seiscentismo. São Paulo foi palco de alguns dos mais importantes movimentos políticos e culturais da história do Brasil, né? Em tempos mais recentes, direta já, a gente pode contar também da Revolução de 32. Nós temos aqui, ó, temos as imagens aqui, ó. Esse aí é o quadro da Independência ou Morte, né? Brasil, Proclamação. Ali na Casa do Grito, ali no Ipiranga, né? Ao lado do Resto do Ipiranga, porque exatamente o Dom Pedro I estava aqui para conquistar o apoio da cidade à monarquia, né? Esse é o Museu Ele do veio para cá, o Museu, né? do Ipiranga. Há quem pense que o Dom Pedro morou aí, claro que não, esse é um museu... Né? É mito, né? É mito, ele nunca morou aí. Temos a Revolução de 32 com a bandeira paulista, talvez a segunda mais importante guerra civil da história do Brasil, depois da Revolução Farroupilha, né? Direta Já, uma cena clássica ali na Praça da Sé, né? Que é o grande palco das manifestações, por sua importância, por estar no centro, por ter o marco zero da cidade, o ponto culminante, ponto central. Claro que cidade. até mais recentemente podemos citar as manifestações na Paulista, que foram várias, exatamente, né, manifestações na Paulista, de um lado ou de outro, uma cidade importantíssima. Isso, Agora, né? São Paulo também oferece uma infinidade de atividades culturais, né? Quem mora aqui em São Paulo sabe que tem uma quantidade imensa de atividades culturais. Nós temos aqui os marcos da cultura do nosso país.
na cidade. E vamos mostrar aqui duas imagens, queria que o senhor comentasse também. O MASP, né? Nós temos aqui as fotos do MASP, coloca para a gente aí, por favor. Museu de Arte de São Paulo. Essa recebendo, inclusive, a nossa querida Rainha Elizabeth II, né? A inauguração dele, né? Em 68, né? Exatamente. Ali está do lado da rainha, vestida com aquela roupa típica de grande dama inglesa. Está o empresário Assis Chateaubriand, nordestino. Grande idealizador da TV. Grande idealizador da TV, exatamente. Um homem importantíssimo na história da comunicação brasileira. Estão inaugurando o MASP. E ele foi um mecenas muito interessante porque ele praticamente forçava os ricos paulistas, os ricaços, a doarem quadros para o MASP. Ninguém queria se indispor com Arthur Chateaubriand, né? Era maluquice. E aí fundou essa maravilha que é o MASP, talvez o mais importante museu brasileiro, o Museu de Arte brasileiro, que rivaliza com os grandes museus mundiais e que tem algumas das pinturas mais importantes do mundo obtidas por essa figura que é o Assis Chateaubriand, que fundou inclusive a Ordem do Cangaço, que ele pressionava aí os grandes milionários paulistas, quase todos de origem europeia, a doarem quadros para o MASP, né? E gerou esse belíssimo museu. E nós temos o Teatro Municipal, né? Temos aí as fotos do Teatro Municipal. Essa foto é da semana de 1922, um momento muito importante da Semana da Arte Moderna, um momento culminante na frente a Oswald de Andrade, né? Então, os principais intelectuais brasileiros da época, quase todos filhos de cafeicultores, né? Mário de Andrade, entre vários outros. Teatro Municipal, fundado em 1911, baseado no Teatro Scala, de Milão, e um dos lugares mais interessantes da cidade, que vale a pena ser visitado. E claro, que é fantástico. E claro, né? Que a gente precisa falar aqui, já citamos aqui na nossa conversa, mas precisamos falar do Marco Zero aqui da nossa cidade. Tem aqui imagens da nossa queridíssima Catedral da Sé. Vamos colocar a imagem da Catedral da Sé, que, aliás, além de estar no Marco Zero, é a representação da nossa fé, enfim, sim, de tudo que São Paulo tem de esperança nessa cidade maravilhosa, não é? Exatamente. Catedral da Sé é uma imagem antiga, quando a catedral ainda não era para o seu traçado original, né? Mas Catedral da Sé é uma igreja no estilo neogótico. É 1591 essa foto. Então, agora essa é uma imagem mais moderna, né? Não foi, curiosamente, ela não está totalmente construída, faltava uma torre ainda. O seu construtor era um alemão chamado Maximilian Hell, cujo nome lembra a grafia de inferno em inglês, né? Mas que fez essa obra magnífica. A Praça da Sé, a Catedral da Sé é uma igreja das mais bonitas do mundo, eu reputo como sendo, e tem uma altura espetacular aí que é celebrada por todos que vêm a São Paulo, né? E o Marco Zero, nós temos aí uma imagem da inauguração do Marco Zero. Marco Zero por quê? Porque ali no Marco, a gente estranha quando vai na rodovia Raposo Tavares, aliás, as rodovias paulistas têm nome de bandeirantes, Raposo Tavares, entre outros, né? E a gente estranha quando vai lá e fala, pô, está no quilômetro 15, como assim que está no quilômetro 15? A gente acabou de entrar na rodovia. Por quê? Porque começa no Marco Zero. Olha aí, tá vendo, no Marco pessoal? Zero começam todas as rodovias paulistas. Ó, o Tribuna Independente é cultura, viu? Tá vendo então, só? Veja, aí você então, vai quando ver a gente entra ali, que a gente fala, pô, por que está no quilômetro 15? Eu acabei de entrar na rodovia. Por causa disso. Porque contado do Marco conta-se Zero. a partir do Marco Zero. Então, tem o caminho para Goiás, o caminho para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Todas as direções estão celebradas nesse monumento, que é muito importante. Eu tenho várias fotos, aí eu levo meus alunos para passear pelo centro e sempre tiramos fotos aí. É um lugar muito interessante. E é o centro, realmente é o centro geométrico de São Paulo. Esse lugar foi escolhido porque exatamente é o centro de São Paulo. Embora a cidade não tenha nascido aí, ela nasceu um pouco para o lado direito daí, que é o pátio do colégio, a colina histórica está preservada. São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que tem o seu centro histórico preservado, o seu local de nascimento, sua certidão de nascimento, o que é muito interessante. A gente vai pisar no solo, onde pisaram todos os fundadores de São Paulo, né? Mas aí, de qualquer maneira, é o centro da cidade. Então, o Marco Zero fica exatamente no centro. Agora, professor, vale a gente lembrar que naquela época, em que se tinha pouquíssimas chances de se encontrar uma medição como essa, né? Eles erraram por pouco, né? Pois é, vamos dizer que foi por muito pouco. Por muito pouco, muito, né? Porque é bem do lado. É bem do lado, quer dizer, a cidade, ela é uma...
Vamos dizer que São Paulo é como se fossem várias cidades numa só. Na verdade, a gente que vive só no seu bairro, circula em poucos bairros, ele está vendo um pedaço de São Paulo. Verdade. E cada um deles tem uma história curiosa, uma história muito interessante. É como se fossem cidades independentes, mas todas se integram no que a gente chama desse grande caldeirão cultural de São Paulo, que é essa cidade fantástica que, como você lembrou, acolhe a todos. Eu mesmo sou pernambucano, moro em São Paulo há 30 anos. E sou apaixonado por essa cidade, completamente apaixonado. Percebemos até pela emoção nos seus olhos. Verdade. Nós é que estamos emocionados com a sua presença aqui. Quero agradecer muito a sua presença. Professor Moacir Assunção, escritor, jornalista, historiador. Obrigado pela sua presença, pela sua emoção aqui no nosso Tribuna Independente, viu? Grande prazer. Trabalhou com o Dalcides, estava me contando aqui, sim, né? Dalcides foi meu colega na São Judas, Universidade de São Judas. Isso, exatamente. Né? Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo à nossa Rede Vida Televisão, ao nosso Tribuna Independente. Obrigado de verdade. Obrigado mesmo.